E aí, pessoal, tudo bem? Mais um The Deep Dive no ar e hoje a gente vai mergulhar num assunto, digamos, bem pesado. Ei, o tema de hoje é sinistro, mas é importantíssimo a gente entender como funcionava a máquina de propaganda do regime nazista. A gente vai tentar desvendar como eles conseguiram controlar a mídia e, principalmente, quais as lições que podemos tirar dessa história para hoje em dia. Para essa conversa, a gente separou um material bem completo. A gente vai usar trechos da Enciclopédia do Holocausto do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e tem também um artigo do Observatório da Imprensa, que fala da relação da imprensa brasileira com o nazismo. Opa, interessante. E tem mais, a gente tem uma reportagem da BBC News Brasil que mostra como a propaganda nazista criou aquela imagem de bom moço do Hitler. E para finalizar, a gente vai discutir um post de blog que faz uns paralelos, digamos, polêmicos entre o controle da imprensa na Alemanha nazista e as ações do STF aqui no Brasil. Nossa, polêmico mesmo. Mas antes de começar, vale lembrar que a gente vai analisar o conteúdo dessas fontes sem tomar partido. A ideia é entender os diferentes pontos de vista. Exato. A gente quer te dar as ferramentas para você formar sua própria opinião. Perfeito. A nossa missão hoje é entender como um regime totalitário consegue controlar a informação. A gente vai destrinchar as estratégias que eles usaram, analisar o impacto disso na população e, claro, traçar paralelos com o que a gente vê rolando hoje em dia. Show! Então, para começar, vamos voltar lá para a Alemanha de 1973, quando Hitler assume o poder. A Alemanha já tinha uma estrutura de comunicação bem avançada para a época, né? Sim, com jornais, cinema, rádio, tudo. Mais de 4.700 jornais sendo publicados, com uma tiragem total de 25 milhões de exemplares por ano. E a Alemanha era um dos países com mais jornais em circulação no mundo. E a maioria desses jornais, acredite se quiser, circulava em cidades pequenas. É verdade, mas os jornais das grandes cidades, tipo Berlim e Frankfurt, tinham uma reputação internacional. Faz sentido, e o cinema alemão também bombava na época, né? Sim, era uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, com filmes que faziam sucesso até fora da Alemanha. Uau, e não podemos esquecer que a Alemanha foi pioneira no rádio e na TV. O cenário midiático era bem forte por lá. E foi nesse contexto que os nazistas chegaram e dominaram tudo rapidinho. Pois é. Quando Hitler subiu ao poder, eles controlavam menos de 3% dos jornais. Caramba, e como eles conseguiram tomar conta de tudo? A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com os outros partidos. E o que aconteceu com os jornais desses partidos? Simplesmente fecharam as portas. Nossa. E o governo ainda confiscou as gráficas e os equipamentos dos partidos de oposição, tipo o Partido Comunista e o Social Democrata. Ou seja, eles calaram as vozes que discordavam dele. Exatamente. E logo no começo de 1973, eles usaram a mídia para criar um clima de medo na população. De medo. Eles começaram a espalhar a ideia de que tinha um perigo comunista enorme. Tipo uma ameaça fantasma para justificar as ações deles. Isso mesmo. Eles usaram o medo para acabar com a democracia e as liberdades individuais. Que loucura. E a gente vê esse tipo de tática sendo usada até hoje, né? Infelizmente, o medo é uma ferramenta poderosa de manipulação. Verdade. E a imprensa livre foi completamente destruída. Em pouco tempo, a Alemanha passou de um país com uma imprensa plural para um lugar onde só tinha uma voz. Uma lavagem cerebral em massa. Exatamente. Para você ter uma ideia, em 1941, a editora do Partido Nazista, a Air Verlag, já era a maior editora da Alemanha. Eles monopolizaram a informação. E qual era o jornal mais importante deles? Um Völkischer Beobachter. Völkischer Beobachter, que nome complicado. O que significa isso? Observador Nacional, traduzindo ao pé da letra. Ele era um jornal diário e chegou a ter uma tiragem de mais de 1 milhão de exemplares. Nossa. E esse jornal já existia antes do Hitler chegar ao poder. Ele comprou o jornal lá em 1920. E para que ele usava o jornal? Para divulgar as ideias do partido e anunciar os encontros. Tipo um megafone. Não, isso. E a tiragem do jornal foi crescendo junto com o movimento nazista. Em 1931, eles vendiam 120 mil exemplares. Em 1944, esse número saltou para 1,7 milhão. E qual era a linha editorial do jornal? Era bem clara. Eles batiam na tecla da humilhação do Tratado de Versalhes, criticavam o sistema parlamentar da República de Weimar e falavam sem parar da conspiração judaica mundial e do bolchevismo. Só temas polêmicos. Sim, e tudo isso era misturado com slogans patrióticos nazistas. Era propaganda por o tempo todo. Uma verdadeira máquina de manipulação. E a gente sabe que outro jornal teve um papel central na disseminação do ódio contra os judeus. Sim, o Der Stürmer. Esse era o jornal mais antissemita da Alemanha. E quem era o cara por trás dessa publicação? Julius Streicher, um ex-professor que virou líder regional nazista, ele comandou o Der Stürmer por mais de 20 anos.
E o que eles publicavam nesse jornal? Histórias absurdas sobre judeus. Eles inventavam crimes, falavam de assassinatos rituais, acusavam judeus de crimes sexuais, fraudes financeiras, tudo mentira. Que horror! Era um show de horrores. E durante a República de Weimar, eles foram processados várias vezes por causa dessas mentiras. Imagina o estrago que esse tipo de publicação causava. Era terrível. Mas depois que os nazistas tomaram o poder, a circulação do Der Stürmer explodiu. Eles passaram de 14.000 exemplares em 1927 para quase 500.000 em 1935. Que absurdo! E o Hitler sabia disso. Sabia, claro. E mesmo com toda a pressão, ele se recusou a fechar o jornal. Por quê? Porque a propaganda antissemita era fundamental para o regime. Mesmo alguns nazistas achavam o jornal pesado demais, né? Sim, mas o Hitler não ligava. Ele até afastou o Streicher dos cargos políticos por corrupção, mas manteve o jornal funcionando. O ódio contra os judeus era um dos pilares do nazismo. Sem dúvida. Eles vendiam o Der Stürmer em tudo que é lugar e a tiragem chegava a 2 milhões de exemplares. Meu Deus. Era muita gente sendo exposta a esse tipo de conteúdo. Era. E em meio a toda essa propaganda nazista, a gente não pode esquecer da resistência da comunidade judaica. Sim, eles também tinham seus jornais, né? Isso. Os jornais publicados pelas comunidades judaicas locais eram um ponto de apoio e conexão entre eles. Imagina a importância desses jornais no momento em que eles estavam sendo perseguidos e excluídos da sociedade. Era fundamental. Eles publicavam artigos e editoriais que buscavam fortalecer a identidade judaica, davam dicas de como lidar com as leis anti-judaicas. Era um respiro, né? Um espaço de informação e apoio. Sim, mas conforme os judeus foram sendo expulsos da Alemanha, muitos desses jornais acabaram fechando. E depois da Noite dos Cristais, em 1938, o governo proibiu todos os jornais judaicos. A partir daí, a única fonte de notícias oficial para eles passou a ser o Jüdisches Nachrichtenblatt, que era controlado pelo governo. Triste. Mas esses jornais judaicos eram bem diferentes da imprensa tradicional alemã, né? Sim, eles não eram obrigados a publicar os discursos do Hitler, por exemplo. Mas, por outro lado, os não-judeus não podiam ler esses jornais. Era uma forma de isolar ainda mais a comunidade judaica. Que situação terrível. Mas os nazistas não se limitaram a controlar a imprensa escrita. Não mesmo. Eles usaram todas as ferramentas de comunicação disponíveis para espalhar suas ideias. Tipo, Cinema, rádio, alto-falantes nas ruas. nossa, eles dominavam tudo. E eles entenderam o poder da propaganda. Eles usaram essas tecnologias para fortalecer a ideia de uma comunidade nacional alemã, a tal da Volksgemeinschaft. E o rádio, como era usado? Era a principal arma de propaganda deles. Os discursos do Hitler eram transmitidos o tempo todo nas casas, nas fábricas, nas ruas. Caramba, era impossível escapar. E eles criaram um rádio baratinho, o Volksempfänger, para que todo mundo pudesse ouvir a propaganda. O rádio do povo. Genial e assustador ao mesmo tempo. Em 1935, eles já tinham vendido 1,5 milhão desses rádios. A Alemanha tinha uma das maiores audiências de rádio do mundo. E de TV? Eles também foram pioneiros na TV, sabia? Sério? O Goebbels, o ministro da propaganda, via um potencial enorme na TV. Ele imaginava o impacto daquelas imagens na mente das pessoas. Era mais uma ferramenta poderosa de controle. Sim, mas ele preferia as exibições coletivas, como no cinema, porque acreditava que o impacto era maior quando as pessoas assistiam juntas. E a gente tem um exemplo muito claro de como essa máquina de propaganda funcionava na prática. A Noite dos Cristais. A Kristallnacht. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, os nazistas promoveram uma onda de violência brutal contra os judeus. Eles destruíram lojas, queimaram sinagogas, mataram pessoas. Tudo isso porque um diplomata alemão foi assassinado em Paris por um judeu. Sim, eles usaram esse incidente como pretexto para justificar a violência. E o que a imprensa internacional falou sobre isso? Os jornais do mundo inteiro noticiaram o que estava acontecendo. E como o governo alemão reagiu? Eles colocaram em prática uma mega operação de propaganda para tentar controlar os danos. E o que eles fizeram? Eles tentaram minimizar a gravidade dos acontecimentos, dizendo que a violência foi um ato espontâneo do povo alemão. Eles mentiram sobre o número de mortos e de propriedades destruídas. Uma tentativa de encobrir a verdade. Exatamente. E esse episódio mostra como os nazistas agiam rápido para controlar a informação. Em tempo de guerra, esse controle fica ainda mais intenso. Sim, é normal os governos censurarem as notícias durante a guerra. E foi o que os nazistas fizeram depois de invadir a Polônia em 1939. Eles proibiram a população de ouvir rádios estrangeiras. Não. Quem fosse pego ouvindo rádio inimigo podia ser preso ou até condenado à morte. Que medo. Eles não estavam para brincadeira. Eles tinham medo de que a propaganda dos aliados enfraquecesse o moral do povo alemão, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E mesmo com toda essa repressão, muita gente continuou ouvindo rádios estrangeiras. Sim,
Milhões de alemães arriscavam suas vidas para ouvir a BBC e outras rádios. A busca pela verdade é mais forte que a censura. Com certeza. E agora, mudando um pouco de assunto, a gente tem um artigo do Observatório da Imprensa que fala da relação da mídia brasileira com o nazismo. Interessante. O Brasil era neutro no começo da guerra, né? Sim, o Brasil mantinha relações comerciais tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. E em 1938, o comércio com a Alemanha já era maior do que com os UE. E os alemães aproveitaram essa situação para tentar ganhar o apoio do Brasil. E como eles fizeram isso? Eles montaram uma máquina de propaganda dentro da embaixada alemã no Rio de Janeiro. E como essa máquina funcionava? Eles pagavam jornalistas e donos de rádios para publicar e transmitir material para a Alemanha. Que loucura! Eles usavam até empresas alemãs que operavam no Brasil, como as ferrovias e a companhia aérea Condor, para fazer esses pagamentos. Nossa, eles investiram pesado. E eles também usavam agências de notícias, como a Transocean e a Havas, para espalhar notícias positivas sobre a Alemanha e atacar os inimigos. Era uma verdadeira guerra de informação. Sim. E eles chegaram a comprar um cinema no Rio, Cine Broadway, para exibir filmes nazistas. E as rádios? E as e rádios brasileiras receberam dinheiro dos alemães para transmitir propaganda nazista. E quais rádios eram essas? A Rádio Ipanema era totalmente controlada pela embaixada alemã. Nossa, e tinha outras. A Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tamoio e a Rádio Mundial também receberam dinheiro dos alemães. Caramba! Eles conseguiram infiltrar a propaganda nazista em vários veículos de comunicação. E tem um caso bem interessante do jornal Meio Dia. O que aconteceu com ele? Ele era um jornal independente, mas acabou virando um porta-voz da propaganda nazista. Por quê? Por causa do dinheiro. O dono do jornal viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Entendi. E o Meio Dia chegou a celebrar a assinatura do Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. O famoso Pacto Hitler-Stalin. Isso. E teve até o envolvimento de figuras importantes da cultura brasileira, como Jorge Amado, nesse jornal. Que doideira. Mas depois da guerra, muitos se arrependeram de ter colaborado com a propaganda nazista. Faz sentido. E teve outros jornais que se envolveram com os nazistas. Sim, a Gazeta de Notícias e o Diário de Notícias da Bahia também publicaram material pró-Alemanha. E o que aconteceu com esses jornais depois? Bom, o Diário de Notícias da Bahia foi cooptado por empresas alemãs que operavam na Bahia. Entendi. E um colaborador da Gazeta de Notícias, o escritor Gerardo Melo Mourão, foi preso por colaborar com os nazistas. Caramba. Mas a condenação dele foi anulada depois. Que história! E como a propaganda nazista mudou depois que o Brasil entrou na guerra? Eles começaram a fazer transmissões de rádio em português direto da Alemanha, através da Rádio Berlim. E o que eles falavam nessas transmissões? Eles tocavam música brasileira, falavam de medicina, davam receitas culinárias. Que estratégia inteligente. Eles tentavam se aproximar do público brasileiro e só no final do programa eles falavam das notícias. E quem trabalhava nessas rádios? Tinha brasileiros também. Eu. Eles foram acusados de traição depois da guerra. Faz sentido. Um caso famoso foi o do Marco Antônio Cunha e da esposa dele, a Ana Ehr. Eles trabalhavam na Rádio Berlim. E o que aconteceu com eles? Eles foram presos e acusados de traição. E a Gestapo, a polícia secreta nazista, chegou a suspeitar que o Marco Antônio era um agente americano infiltrado. Que essa ofensa. E tinha Lourdes Lage, uma musicista baiana que tocava na Rádio Berlim. Ela tocava música brasileira? Sim, para criar uma atmosfera familiar para os ouvintes brasileiros. Inteligente. E tinha também a Margarida Hirschmann, uma brasileira que trabalhava na rádio alemã transmitindo propaganda para tropas italianas. Nossa, essa história da propaganda nazista no Brasil é bem complexa. E mostra como os nazistas eram organizados e eficientes na sua máquina de propaganda. E falando em propaganda, a gente tem um artigo da BBC que fala de como os nazistas criaram uma imagem caseira do Hitler. Eles queriam mostrar o Hitler como um cara normal, um bom vizinho. Tipo um cara do povo. Isso. Eles usaram a arquitetura, a decoração e a mídia para criar essa imagem. E como eles faziam isso? Eles mostravam o Hitler em suas casas, cercado de luxo e conforto. Mas o Hitler não era um cara simples. Era o que eles queriam que as pessoas pensassem. Mas, na verdade, ele gastava rios de dinheiro reformando suas casas. Que hipocrisia. Torou. E eles usaram filmes de propaganda para mostrar o Hitler como um líder forte e carismático. E a decoração das casas dele, como era? Era tudo de muito bom gosto, com cortinas de seda, vasos de porcelana. Eles queriam mostrar que ele era um homem culto e refinado. Exatamente. E o Berghof, o retiro de montanha do Hitler, era um lugar muito importante para essa imagem. Por quê? Porque eles exploravam a beleza natural do lugar para criar uma aura de misticismo em torno do Hitler. Tipo um líder que se conectava com a natureza. Isso. E eles divulgavam fotos do Hitler no Berghof com animais e crianças. Para humanizar a imagem dele. Sim, para mostrar que ele era um cara normal, que gostava de animais e crianças. E essa estratégia funcionou.
Infelizmente, sim. Muita gente, principalmente no exterior, acreditou nessa imagem do Hitler. E a imprensa internacional como reagiu? Alguns jornais publicaram matérias elogiando o bom gosto do Hitler e a beleza das casas dele. Sério? É. Teve até revista de decoração que publicou fotos do Berghof. Acredita? Pois é. Mas depois que a guerra começou, essa imagem do Hitler foi se desfazendo. Ainda bem. É. E o Berghof foi destruído no final da guerra para evitar que virasse um ponto turístico para os nazistas. Que bom. E hoje em dia tem uma placa no local explicando a história do Berghof e o papel que ele teve na tomada de decisões que levaram à guerra e ao Holocausto. Importante lembrar disso. Essa história do Hitler nos mostra como é fácil criar uma imagem falsa de uma pessoa. E como a gente precisa ter cuidado para não ser enganado pela propaganda. Exatamente. E por fim, a gente tem aquele post de blog que compara o controle da imprensa na Alemanha nazista com as ações do STF no Brasil. É um tema bem polêmico. Mas vamos lá. O que o blog fala? O blog argumenta que as ações do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, são parecidas com as ações dos nazistas. Em que sentido? No sentido de censurar a imprensa e perseguir opositores. Nossa. O blog lista vários exemplos, como a censura de jornalistas independentes, a prisão de opositores políticos, o controle das redes sociais. O STF tem sido bastante criticado por suas ações. Sim, e o blog argumenta que essas medidas, mesmo que justificadas pela luta contra a desinformação, podem ser perigosas. A gente precisa ter cuidado para não cair no regime autoritário em nome da segurança. Exato. O blog defende a liberdade de imprensa e o direito à opinião divergente. A democracia precisa disso para sobreviver. Com certeza. E vai lembrar que a gente só está apresentando o que o blog fala sem concordar ou discordar. Exato. A gente quer que você pense criticamente sobre essa comparação. E tire suas próprias conclusões. Bom, pessoal, nesse mergulho de hoje, a gente viu como o regime nazista controlava a informação. Eles usaram tudo que tinham à disposição. Jornais, rádio, cinema, TV. E a gente viu como essa máquina de propaganda era poderosa e como ela foi usada para manipular a população alemã e o mundo inteiro. Vimos também a resistência da comunidade judaica, que se organizou para manter seus próprios canais de comunicação. E analisamos o caso do Brasil, onde os nazistas tentaram usar a mídia para ganhar apoio. E, por fim, discutimos as polêmicas comparações entre o controle da imprensa na Alemanha nazista e as ações do STF no Brasil. E a pergunta que fica é: como a informação é controlada hoje em dia? Quais são as novas formas de censura? E qual a nossa responsabilidade em buscar a verdade? São perguntas para a gente refletir. E com isso a gente encerra mais The Deep Dive. Até a próxima.